não há um momento sequer que ele não seja bom. E o seu amor dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Se você quiser se assentar, fique à vontade. Amém? Eu acho que o microfone está um pouquinho alto, não está? Está tranquilo? Para vocês? Tranquilo? Se vier alto, vocês falam, baixa um pouco, tá bom? Ninguém sair daqui, não, o pastor estourou no ouvido. Aleluia. Como é bom poder servir um Deus de amor, amém, queridos? Sabe, amados, quando nós entendemos o amor de Deus, nós temos prazer em nos reunir como família, amém? Essa é a diferencial quando nós entendemos o congregar diante do entendimento da graça de Deus. Nós amamos estar em família, nós amamos estar com os nossos irmãos, principalmente uma família que vai viver junta eternamente. Amém? É uma família que é muito maior do que a de sangue, porque ela é eterna. Nós fazemos parte da família de Deus, amém? Glória a Deus. Nós fazemos parte de uma família de Deus, nascemos de novo nessa família. Quando você nasceu no nascimento natural, você nasceu do seu pai, da sua mãe, você tem um nascimento natural. Esse nascimento, você tem aí o DNA do seu pai, de sua mãe, mas quando você nasceu de novo, você recebeu o DNA de Deus, e você se tornou filho de Deus, como vários outros que também assim, hoje são filhos de Deus, e pertencemos a uma mesma família. Jesus hoje ele é um primogênito entre muitos irmãos. Isso. Então ele se alegra quando a família está junto. Ou você não acha gostoso quando a família, vamos falar da família natural, está junto, reunido, ali celebrando. Nosso Pai também se alegra, amém? Aleluia. Nosso Pai também se alegra quando nós nos reunimos em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra, como sempre tem, né, para nós essa noite. Vamos falar um pouco sobre um Deus que age nas coisas improváveis, amém, querido? Nós não podemos esquecer que nós servimos um Deus que Ele trabalha diferente da ótica desse mundo. Por isso que a fé é tão surpreendente. A Bíblia fala que nós somos embaixadores com Cristo. Nós representamos um reino inabalável, amém? Então, nós não nos abalamos com as coisas daqui, por mais que tenhamos um homem natural, que às vezes fica, mas nossa estrutura está ligada à nossa realidade. Nós esperamos, nós aguardamos novos céus e nova terra, amém? Aleluia! Graças a Deus você também que está online, é um prazer ter você assistindo, participando conosco. Hoje nós vamos cear. Se você quiser preparar a sua ceia na sua casa, vai ser um prazer que você esteja ceando junto conosco. Então, abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Então é preciso que a gente entenda isso, porque se a gente sair dessa realidade, nós vamos vivermos como pessoas espirituais, porque nós somos seres espirituais, amém? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A Bíblia fala que o primeiro Adão se tornou alma vivente. Quando você vai lá em Gênesis, aí o Senhor soprou das suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Mas a palavra fala que o segundo Adão é espírito vivificante, amém? Colossenses fala que todo o nosso ser, todo o nosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso é necessário um novo nascimento, como Jesus falou com Nicodemos, porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? É o nascimento natural.
esse nascimento normal que a gente vê de Adão, se nasceu do seu pai, da sua mãe, é carne, mas o que é nascido do Espírito, novo nascimento, é Espírito. Espírito ali com letra minúscula, o que é nascido do Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus, é Espírito, Espírito letra minúscula, Espírito do homem, amém? Nós somos um Espírito recriado em Cristo Jesus para vivermos em boas obras. Nosso Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Então, 1 Reis, capítulo 17, de 1 ao 16, vai narrar uma história muito bonita. E eu vou passar pela antiga aliança e vou também para a nova aliança, no contexto que Jesus fala, numa passagem de Jesus, onde nós vemos como Deus ele age nas coisas improváveis, como o nosso Deus ele é sobrenatural. Por isso nós temos que manter a nossa fé viva, acesa. Judas nos ensina a batalhar pela nossa fé, amém? Uma das formas que fazemos isso é quando nós oramos em outras línguas no nosso dia a dia. É uma forma de batalhar pela nossa fé, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Estamos batalhando, precisamos manter firme a nossa fé, porque somos salvos pela graça, mas não é ponto final. Salvos pela graça mediante a fé. Amém? Amém. Então, tudo passa pela fé. Deus é justo, justificador de todo aquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Então, a caminhada do cristão é pela fé. O justo viverá pela fé. Então, nós precisamos cuidar dessa fé, porque se nós não cuidarmos disso, as coisas desse mundo, as situações, vai nos tirar desse lugar e passamos a viver como homens naturais que não têm o Espírito Santo e perdemos a confiança no Senhor e ficamos desesperados diante de situações em que aqueles que ainda não conheceram o Senhor, beleza, mas nós não nos desesperamos. Nós temos uma viva esperança. Eu não estou falando que você não sofre, se precisar chorar, você chora, nós somos gente. Mas logo nos levantamos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a nossa realidade. Quando nós permanecemos a nossa fé firme ali, alicerçada no Deus que nós servimos. Quando Jesus conta aquela parábola do juiz iníquo, né? O juiz que não temia a Deus, um juiz que não temia a Deus, e havia também uma viúva que tinha uma causa que precisava ser julgada na justiça, e ela ficava ali todos os dias atormentando aquele juiz, falando com ele: ó, julga minha causa, me ajuda na minha questão, julga minha causa. E a Bíblia fala que aquele juiz não dava ouvido, até que chegou um momento e ele falou: ó, eu sou um homem que não temo a Deus, não temo homem algum e não temo a Deus, mas todavia, só porque essa mulher está me importunando, eu vou atender essa mulher. E esse juiz atendeu essa mulher. E Jesus fala assim: se até um juiz, esse juiz que não temia a Deus, foi capaz de atender essa viúva que clamou todo dia na porta dele, vocês acham que o vosso Pai que está nos céus não vai atender vocês? O vosso Pai que ama vocês não está ouvindo vocês? Não escureça, não pare de orar, fica firme, mantenha firme a sua fé. Aí Jesus fala assim: acaso quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Então nós precisamos cuidar da nossa fé, nós precisamos entender o Deus que nós servimos. Não podemos nos apegar disso, querido, porque nós, claro, somos pessoas responsáveis, nós pagamos nossas contas, nós fazemos nossas administrações, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não é de homem algum, não é de economia alguma, a nossa confiança está com Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. O pastor que vai fazer a introdução, fica meia hora só na introdução, né? Vamos lá. 1 Reis 17, 1 ao 16. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, eu digo, em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão,
exceto mediante a minha palavra. Então eu já quero pegar uma ênfase aí. É interessante que Elias fala assim: não vai chover durante algum tempo, exceto senão a minha palavra. O interessante é que essa passagem fala de Elias falando, não mostra Elias orando. Mas quando a gente abre um parênteses aqui, mas nós vamos continuar aí em Reis, tá? Mas você já sabe que eu não aguento não ir em outras passagens. Em Tiago capítulo 5, verso 17 e 18, Tiago nos lembra disso, fala assim: Elias era uma pessoa frágil como nós. Elias era uma pessoa frágil como nós. Algumas ações falam que era fraco como nós, né? Que era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. É interessante que Tiago, ou seja, lá nas cartas, né, Nova Aliança, Tiago fala: olha, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era superior, ele não era melhor do que eu. O que ele está dizendo? Ele não era alguém com poderes super especiais, ele não era alguém perfeito, não, era sujeito como nós. Mas ele orou, ele declarou a palavra, e o Senhor ouviu, amém? Amém. Glória a Deus. Prosseguindo aí em 1 Reis 17, agora o verso 2. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui e vai para o leste, e refugia-te perto do ribeiro, pega essa aí, ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Aí o Senhor fala para ele no verso 4: beberás do ribeiro, e eu ordenei, olha que lindo isso aqui, eu ordenei os corpos que ali te dei alimentos. Querido, esse é o Deus que nós servimos, amém? Amém. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, que ordena corpos, é um Deus que nos sustenta, é o mesmo Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Verso 5: então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé, e foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corpos lhes traziam pão e carne pela manhã, oh maravilha, hein? Como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua rede nas águas, sua sede, perdão, nas águas do ribeiro. Amém? Então, os corvos vinham ali trazer carne e pão para Elias, e ali tinha o ribeiro, onde ele se saciava. Então Deus falou: você entrega a minha palavra, e agora você vai para o leste, você vai ficar ali perto do riacho, e ali você vai beber daquela água, e os corvos vão te alimentar. Maravilha! Pensa que maravilha, eu estou aqui no sossego, Deus está me sustentando, Deus está cuidando de mim. Só que olha o verso 7: entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porque as chuvas haviam cessado sobre a terra. Passado alguns dias, a torrente secou. E por que secou? Porque a chuva cessou sobre a terra. E por que a chuva cessou? Porque Elias chegou para cá e falou: vai parar de chover. Aleluia! Aquela sensação, você obedece o Senhor e depois vem algo, consequência de uma obediência. Uma outra questão: a torrente secou. E uma outra questão: às vezes, uma mesma circunstância que está vindo sobre um país, sobre uma cidade, ela também vem sobre todos. O fato de não chover naquela terra também atingiu Elias. A torrente secou. Amém? Se tem algum problema na economia do país, mesmo você sendo cristão, você vai entrar no problema. Mas não vai parar por aí, nós vamos seguir.
A torrente secou. Por quê? Porque havia um problema acontecendo na região. A chuva tinha parado. Ia ficar 3 anos e meio sem chover. Vamos dizer, está vindo aí o que nós acabamos de sair dela, né? Está vindo aí uma pandemia. E o trem vai ficar bravo, vai ter isso, crises e crises. E de repente o Senhor sustentando Elias, mas aquela torrente secou. Mas o que aconteceu quando aquilo secou? Então a palavra do Senhor foi lhe dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. Aqui eu gostaria de pegar várias chaves aqui de um Deus que age de maneira improvável e fora totalmente da lógica humana. Primeiro, ele saiu da região e foi para outra região de um povo que não era o povo de Israel. Vai te ordenar uma viúva para ti, não é para te dar um prato de comida, é para te sustentar. Querido, naquela época, uma viúva, ela precisava ser sustentada. Você vai lá e vê, ainda na velha aliança cuide das viúvas, cuide dos órfãos. Porque uma viúva é alguém que precisava ser sustentado, de amparo. E de repente está vindo um problema de falta de chuva, que vai ocasionar fome, vai ocasionar problemas gerais. Aí Deus fala assim: você vai até um certo lugar, porque eu ordenei uma viúva que se sustenta. Senhor, não dá para ser um fazendeiro? Uma viúva que te sustente. Vai pegando isso aí. Então, as viúvas, elas tinham que ser amparadas. Ainda na nova aliança, nas cartas de Paulo, é orientada a igreja cuidar das viúvas. Mas aí deixa bem claro, né? Paulo deixa bem claro que mostra as viúvas que são realmente viúvas. Se elas têm filhos, se ela tem filhos, tem parentes próximos, eles têm o dever de cuidar, porque quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Mas se essa viúva está desamparada, não tem ninguém, nós como igreja devemos ampará-la, cuidar dessas viúvas da igreja. E desde a antiga aliança se zela por Deus dos órfãos e das viúvas. Mas de repente, quando tudo seca, a torrente seca, a fome começa a se alastrar sobre toda a região. Deus vira para Elias e fala: você vai sair daqui e você vai para a região de Serepta, porque eu ordenei ali uma viúva que providencie o teu sustento. Que lógica isso tem na nossa mente? Aleluia. Prosseguindo, verso 10: ele partiu em direção a Serepta. Quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou mais uma vez lhe pediu: por favor, traz também um pedaço de pão. Verso 12: no entanto ela replicou: tão certo como vive Yahvé, o Senhor teu Deus, eu digo a você, por seu nome, eu juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão somente um punhado de farinha numa vasilha, um pouco de azeite na botija. Bem, aqui eu quero pegar a chave principal dessa noite, que eu quero pegar para você. O nosso Deus, Ele age a partir
do pouco que é apresentado a Ele. Amém? O nosso Deus, Ele age a partir de algo que aparentemente é insignificante aos olhos humanos, e é ali que Ele faz a multiplicação. Aleluia! Primeiro ponto, Deus Ele nos sustenta fora de qualquer lógica humana. Como assim uma viúva para sustentar esse profeta, sendo que era uma viúva, naturalmente ela precisaria de ser sustentada. E essa viúva ainda por cima tinha um filho, mas pelo que a gente vê no contexto, esse filho era alguém que necessitava dela, porque ela que fazia, ela que catou um graveto. Esse filho era alguém dependente, que aí dava a ela uma situação ainda mais difícil, sozinha, com um filho para criar, um pouquinho de farinha na botija, de azeite de farinha, e chega um profeta e fala: me traz água e vem traz pão também. Só que Deus tinha falado com Elias que vai, porque eu ordenei. Aquela viúva já sabia o que ela tinha que fazer, amém? Vai, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Prosseguindo, vou voltar de novo no verso 12. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno. Ei, só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Não, pode ficar despreocupado, não temas. Vai e faz, usa esse pouquinho de azeite que você tem, de farinha, mas você não vai usar para você não. Primeiro você vai fazer um bolo pequeno para mim. Você está com seu filho aí, você não vai fazer para você não. Você vai fazer primeiro um bolo pequeno para mim. Traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Ou seja, faça o que o Senhor está te mandando primeiro. Creia numa palavra, fica firme no que a palavra do Senhor diz. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Verso 14: porquanto assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não esgotará, e o azeite da botija jamais faltará. Eu acho que jamais faltará, até o dia que Yahvé fizer chover sobre a terra. Aleluia. E quanto tempo ia ficar sem chover? 3 anos e meio. Vai despreocupado, porque a provisão vai ser feita até o dia que Yahvé fazer chover de novo sobre a terra. Ou seja, não importa a crise que a terra está vivendo, quando você confia no Senhor, quando você coloca o seu coração diante do Senhor, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa provisão. Outro ponto importantíssimo: não foi a partida de um muito, foi uma partida de um pouco de farinha e um pouco de azeite. E que eu começo a falar um pouco ao seu coração. Que às vezes você pode pensar: o que eu posso? Quem sou eu diante de Deus? O que eu posso servir?
Eu só tenho isso. Eu só posso fazer isso. É tão pequeno. É apenas um pouco de azeite e um pouco de farinha. Mas você não sabe o que Deus faz com um pouco de azeite e um pouco de farinha. Aleluia. Tem um dizer que uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão. Mas uma andorinha com Deus, meu querido, faz muitos verões. Amém? Uma andorinha sozinha não faz verão. Mas uma andorinha com o Pai da eternidade muda toda uma história. Por isso que sempre como Deus mudou histórias de nações, histórias de uma cidade, Ele não usa grandes coisas. Por quê? Se tem uma coisa que Deus gosta de ser, é Deus, amém? Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele ama se manifestar. Ele ama quando a gente fica de boca aberta. Cara, isso só pode ser Deus, porque eu sou incapaz de produzir isso. Aleluia. Isso só pode ser o Senhor, porque eu jamais produziria tudo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, começa a pegar essa ministração no seu coração, porque às vezes o Senhor tem colocado algumas coisas no seu coração para servir a Ele, a servir a comunidade. Algumas coisas aí você fala, mas o que é isso? É tão pequeno. É só um pouco de farinha na vasilha e azeite na botija. Mas aquele pouco de farinha na vasilha e um azeite na botija, além de sustentar um profeta, sustentou aquela mulher e seu filho. Aleluia. Não importa a crise que possamos estar vivendo, querido, nós precisamos sempre lembrar o Deus que nós servimos. Porque então nós vamos nos reunir aqui para dar palestras bonitas, mas não tem eficaz. Se nós perdermos a fé, se nós perdermos a engrenagem de quem é esse nosso Deus, nós nos tornamos mecânicos. Não, Ele é real. Essa palavra é real. Provar e ver que o Senhor é bom. Querido, quando você experimenta crer no Senhor, sempre você experimenta provisões, você experimenta situações. Mas quando nós entramos no lugar, eu faço, eu sou bom, eu dou conta, nós não conseguimos ver as coisas de Deus. Mas quando falamos, Senhor, eu desisto, eu não consigo mais. Mas se eu falar assim, que bom, né? Eu posso ajudar? É só o Senhor, é só o Senhor. O Senhor, Ele entra e mostra provisões, Ele muda situações. O grande lance de Deus na eternidade, desde o início de tudo, desde a fundação do mundo, desde o Éden, deixa eu cuidar de você. Adão, Eva, deixa eu cuidar de vocês. Só desfruta. Mas o homem quer pegar o controle. O homem quer controlar tudo. Aleluia. Não é a quantidade, é um coração quebrantado, disposto a ouvir o Senhor, amém? É um coração quebrantado, disposto a ouvir o Senhor. E eu preciso abrir alguns parênteses sobre essa viúva, porque Jesus menciona essa viúva. É tão lindo o que aconteceu com essa viúva, que Jesus ele menciona sobre essa viúva, que estava lá no livro de Reis do Antigo Testamento. Jesus faz menção dessa viúva.
Ele menciona essa viúva em Lucas capítulo 4, verso 25 ao 27. Ele vai mencionar a viúva e depois um outro caso também, mas vamos pegar na viúva aqui. Lucas capítulo 4, verso 25 ao 27. Aleluia. Jesus fala assim: no tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza, havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Olha que forte isso. Ó, Israel tinha muitas viúvas ali. Mas eu falei com Elias: sai daí e vai para a região de Serepta. Porque por mais que havia tantas viúvas ali, e às vezes muito mais do que apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite, havia uma viúva que estava clamando: Senhor, eu creio no Senhor. Senhor, a minha esperança está em Ti. Senhor, fala que eu te escuto. Como é que você sabe disso, pastor? Porque o Senhor falou: eu ordenei a uma viúva que te sustente. E para pegar uma ordem você precisa ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E é por isso que Deus é maravilhoso, querido. Deus ele pode usar grandes empresários, bilionários, pode, ele usa muitos. Glória a Deus pelos empresários do reino. Mas pode ter bilionários que não estão ouvindo o Senhor. E pode ter alguém com um pouco de farinha na botija, na vasilha, um pouco de azeite na botija, que vai fazer história. Amém? Amém. Jesus menciona essa viúva e ele fala: havia muitas, mas nenhuma delas foram enviadas, a não ser a viúva de Serepta. Verso 27, ele fala assim: assim também, do mesmo, ou seja, do mesmo modo, igualmente, assim também, no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas a nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Havia muitos leprosos, mas a história de Naamã é o seguinte: o exército ali de Naamã, o país de Naamã, tinha vencido o exército de Israel e tinha pegado muitos escravos. E havia uma menina ali, uma moça que era escrava, que servia ali, a esposa de Naamã. Olha, ela era escrava, e ela estava servindo, como pode dizer, o seu inimigo, e ela via Naamã com aquela lepra. E ela falou com a esposa de Naamã: olha, se o meu Senhor ia até lá no profeta Eliseu, na nossa terra, o Senhor vai curar ele. O fato é que Naamã, ele creu, e pegou a sua carruagem e foi até Eliseu. Chegou lá e ficou impressionado com as coisas de Deus. Todo um general, né, cheio de pompa, chega lá, o servo de Eliseu vem atendê-lo. Eliseu não vem atendê-lo pessoalmente, e só fala assim: fala com ele para ir lá no Jordão, mergulhar 7 vezes. E aquele homem cheio de soberba falou: como assim? Esse homem nem sequer veio aqui e manda o cara falar: vai lá, esse riozinho aqui,
Acaso lá na minha região tem rios muito melhores do que esse? Mas mais uma vez um servo dele, olha, um servo dele, ele fala: Senhor, se ele tivesse te pedido coisas difíceis, você não tinha feito? Mas ele só te pediu para mergulhar no rio. Sabe, querido, qual que é o problema? Muitas das vezes, por causa da nossa soberba, nós queremos fazer coisas difíceis. Mas quando é um pouco de farinha na vasilha, um pouco de azeite na botija, não, isso não vai resolver. O fato é que aquele Naamã foi lá e mergulhou, e a Bíblia fala que a pele dele ficou como de um bebê. Amém? Mas eu precisava ver esse parênteses, porque Jesus menciona essa viúva. Glória a Deus. Glória a Deus. 15. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra de Elias e comunicaram. Assim ela e sua família comeram fartamente. Não foi um pouquinho não, amém? Fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade com a palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos nos firmar e crer em um Deus que ele age muito acima da lógica humana. Um Deus que, quando a situação é propícia para ele agir, o milagre acontece. Quando permanecemos em fé. Por isso que a fé é algo extraordinário. Quando você começa a viver uma vida de fé, alimentar sua vida de fé, você começa a levantar cada dia com uma energia totalmente diferente. Você começa a lidar com situações que você sabe, naturalmente eu não conseguiria. Por isso que a galeria dos heróis da fé vai falar: pela fé esses homens fizeram isso. Sabemos que a fé é a certeza de coisas que eu ainda não estou vendo, convicção daquilo que eu estou esperando, mas eu estou convicto. Aquela viúva sabia de uma coisa: o Senhor falou, o profeta chegou. Senhor, beleza, se eu fazer desse profeta o Senhor não prover nada, nós vamos morrer. Mas eu creio na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio na palavra do Senhor. Então, quando nós entramos nesse lugar de fé e permanecemos nesse lugar de fé, nós levantamos diante de situações e enfrentamos, não crendo na nossa própria capacidade, mas sabendo que o nosso Deus está conosco em toda e qualquer situação. Por mais que às vezes situações são difíceis, são abaláveis, vem, passamos. Temos semanas atrás aí que o negócio foi tão, a minha esposa assim, que eu falei, a vontade era desistir de tudo assim e parar. Mas passou-se uns segundos, o quê? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar. Porque o problema é quando você tem para onde voltar. Mas quando você não tem para onde voltar, Hebreus fala que aqueles heróis da fé, o povo, se eles cogitassem, tivessem como pensar em voltar para trás, eles voltariam, mas não dava. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Aleluias. Aleluia. Quando você entra nesse lugar de Deus, fala: como? Não tem outro lugar. Não tem outro lugar que tem palavras de vida eterna. Por mais difícil que possa ser qualquer situação, eu não encontro descanso em outro lugar. Está difícil, mas eu sei que eu levantei minha mão, eu comecei a adorar o Senhor, tem uma paz que excede todo entendimento. E não é a paz como o mundo a dá, porque a paz que o mundo a dá é circunstancial. Aleluia.
Agora, quando você tem para onde voltar, qualquer coisa faz você voltar atrás. Mas aquela viúva falou: não, eu só tenho esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite. Eu vou acabar com esse tempo tudo, porque eu não vou ter farinha para voltar, azeite para voltar. Eu só tenho Ele. Eu vou só crer na palavra dele, eu vou ficar só com a palavra dele. Você tem uma canção que eu gosto muito do Morada, né? Para onde eu irei, se não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Aleluia! Essa é a fé que nós vivemos. Se eu não vou voltar, eu vou prosseguir, amém? Eu me levanto, e mas a torrente secou. Fica quietinho, ouve, porque Ele vai te enviar alguma viúva, Ele vai te enviar alguma situação, porque você não está preso à condição que está movendo essa terra. Você não está preso a pandemias e desastres dessa terra. Você está vivendo baseado em um Deus Todo-Poderoso. O meu Deus, Paulo fala, o meu Deus, segundo a economia do país de vocês? Não, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia! Glória a Deus! Então nós, deixa bem claro, nós trabalhamos, nós raciocinamos, mas nós somos embaixadores com Cristo. Amém. Nós cremos numa palavra. O nosso Deus é o mesmo Deus de Elias, amém? O nosso Deus é o mesmo Deus que falou com essa viúva, amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou com uma passagem em Lucas, capítulo 9. Nós vamos ver agora uma reflexão sobre algo maravilhoso também em Lucas, capítulo 9, verso 12 ao 17. Aleluia. Lucas capítulo 9, verso 12 ao 17. Diz assim: ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos, aos povoados, e encontre ali alimento e pousada, pois aqui estamos em lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhes vós algo que possam se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada, pega aí, não temos nada além de 5 pães e 2 peixinhos. Querido, nunca diga não tenho nada além disso. Aquela viúva falou a mesma coisa: não tenho nada além de um pouco de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Senhor, não tenho nada, só essa casinha. Senhor, não tenho nada, só esse R$1 no bolso. Senhor, não tenho nada, eu só a única coisa que você fazia é orar. Só isso. Elias orou, amém? Era sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou para que não chovesse. 3 anos e meio não choveu. Depois orou de novo e Deus fez chover. Então eu acho que
Orar é muito bom, amém? Amém. Amém? Amém. A oração dos justos vale muito em seus efeitos. Querido, não despreze isso, a palavra deixa bem claro. E nós sabemos que somos justos por causa de Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez dele pecado no meu e no seu lugar, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! O que me faz justo, te faz justo, é crer em Jesus. Aleluia. Ter nascido de novo, crer em Jesus. Sobre isso nós temos uma clareza. As nossas orações ela valem muito. Ela é eficaz, ela tem um efeito. Então não deixe de orar, amém? Situação suja, vai todo mundo ficar os cabelos toda da cabeça primeiro, para depois orar. Aí depois que arrancou a cabeça toda a cabeça, por que eu fiz isso? Vou procurar uma peruca. Mas, às vezes é assim. Não, amados, primeiro vamos lembrar do nosso Senhor. Pai, está aqui a situação, está assim, 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 assim. Mas cremos é no Senhor. É o Senhor que é a nossa resposta. É o Senhor que nos guarda. Amém? Amém. Aleluia. É o Senhor que nos livra. É o Senhor que cuida de nós. A nossa esperança está no Senhor. Uns confiam em carros, alguns confiam em cavalos, mas nós, porém, fazemos menção do Senhor dos exércitos. Aleluia. Amém? Uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam na economia do país, e vão ir mais longe. Uns confiam em candidato A, uns confiam em candidato B, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. É Ele, amém? É Ele que está a nossa confiança. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa confiança permanece no Senhor. Verso 13, no entanto, ele lhes ordenou. Obrigado. Não bota nenhum perderá sobre a larga, amém? Amém. Eu nem sou de tomar tanta água, eu estou tomando água. Minha esposa deve estar feliz lá. Vai tomar. Verso 13, no entanto, ele lhes ordenou: dar-lhes vós algo com que possa se alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo, pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens, e naquela época eles não contavam as mulheres. 5.000 homens fora as mulheres, 5.000 homens. Ele então orientou aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos, e todos se assentaram. Então tomamos 5 pães e 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, são o quê? 5 pães e 2 peixes. Lembra que eu falei? O nosso Deus não importa a quantidade, importa a fé. Amém. 5 pães, ergando 5 pães. Então, tomando 5 pães e 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças. Ou seja, ele agradeceu. Pai, está aqui. Eu queria comer uma picanha, mas aqui está o ovo. Graças te dou, Senhor, que não deixa faltar. Senhor que supre todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Jesus em um momento falou: pai, aqui, 5 pães e 2 peixinhos, pai. Dá um jeito dele. Não, pai, graças te dou. Só isso. Deu graças. Obrigado, pai, por esses 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Amém. Então, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo o olhar em direção
ao céu, deu graças e partiu. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrado. Hoje, 5 pães e 2 peixinhos. Então, queridos, se a gente pegar essas coisas e deixar morrer, nós vamos falar: Jesus fez isso, vamos lá, não faz mais. Querido, Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Amém? Glória a Deus. Então eu quero te incentivar em várias questões, em que o Senhor vai começar a ministrar o seu coração. O que seriam os seus 5 pães e 2 peixinhos? O que seria o seu pouco de azeite na botija? Um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na vasilha. Agradece ao Senhor e apresente ao Senhor: Senhor, beleza, está aqui, é 5 pães e 2 peixinhos, mas é do Senhor, Pai. Eu apresento ao Senhor. Se for para alimentar uma multidão, põe isso aqui, está aqui. Um outro evangelho fala de um menino que estava carregando, né? Estava um menino ali. Tem até uma canção que faz uma história dentro disso. Um menino. Quem poderia imaginar que o menino ia alimentar uma multidão? Um menino. 5 pães e 2 peixinhos. Ele estava ali. Pensa se esse menino falava assim: quê? Qual é, Jesus? Está vendo? Você ainda quer pegar os meus 5 pães e 2 peixinhos? Mas a gente fica assim: Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, ainda quer eles? Você ainda quer eles? O Senhor só tem transbordo para nós, amém, querido? Primeiro, não há nada que Ele nos peça que já não foi Ele que deu, né? E segundo, se Ele te pedir, é para multiplicar. Amém? Se Ele te pedir, é para multiplicar. Amém? Então eu quero que você reflita, nós reflitamos nessa noite. O nosso Deus é um Deus que age fora de qualquer lógica humana. Se cremos nele, se depositamos nossa fé nele, Ele age, Ele faz muito mais do que podemos pedir, pensar e imaginar. Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que pedimos. Não é só pedir, ou pensando. Segundo o poder dele que opera nele? Não, segundo o seu poder que opera em nós. Existe um poder de Deus operando em nós. E como que a gente faz isso? Agindo com a palavra, declarando a palavra. O meu Deus é que me sustenta. A crise bateu a porta, falou: a crise, você está batendo a porta? Dá licença, aqui não tem lugar para você não. O meu Deus é que me sustenta. Amém? E deixa, e às vezes a crise ela vai ficar batendo, querendo ali, igual a história dos 3 porquinhos, soprando, batendo, soprando. E se você estiver numa casa de palha, vai cair. Se você estiver numa casinha de madeira, vai cair. Mas se você estiver numa casa de rocha, edificado sobre a rocha, querido, o lobo mau pode soprar, ele pode soprar, ele pode soprar, ele vai soprar até perder o ar. Mas nós estamos firmados na rocha. Aleluia. É Cristo Jesus. E desse lugar nós não abrimos mão. Querido, vem situações, porque a palavra fala assim: sabendo que os vossos irmãos de toda a terra estão passando pelas mesmas aflições.
Então, todos nós temos nossas aflições. E vou dizer, vem aflição, vem situação, entra no teu quarto, fecha tua porta e começa a adorar. Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és meu sustento. Começa a adorar o Senhor. Levanta o louvor, adore o Senhor. Na compreensão que nós temos hoje, querido, dentro da palavra, não tem nenhum problema. Tenha na sua casa um pouco de suco de uva lá, um pedaço de pão, sei com a sua família, sei com você sozinho. Traz à memória Cristo. Tem dia que eu e minha esposa cenamos 2 vezes no dia. Você está ali, vamos cear, sentamos. Não tem como não cear sem agradecer a Jesus. E ali nós começamos a adorar, exaltar o nome dele. Jesus, nós cremos nisso aqui. É no sangue de Jesus. O sangue que fala com mais veemência do que o sangue de Abel. O sangue que nos purificou. É debaixo dessa nova aliança que nós estamos. E nós cremos no Senhor. E manifestamos e anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Nós proclamamos, nós somos a tua igreja, nós cremos no Senhor, nós fazemos menção do Senhor, nós trazemos a realidade do Senhor. Aleluia. A igreja de Jesus, ela clama Cristo. Queremos trazer uma crise, um avivamento na terra, para a igreja voltar para esses princípios de crer no poder da oração, de primeiro o Senhor. Eu creio no Senhor. Não, eu faço tudo primeiro. Se tudo deu errado, agora é só Deus, né? Não, e para com a cara assim, gente, agora é só Deus. Que desespero, né? Nossa, agora é só Deus. Mas não é? E aí, o que deu? Agora é só Deus. Parece assim, vai contar com a sorte. Não, amado. Sempre é Ele. Ainda que Ele age através de médicos, ainda que Ele age através, pode ser através até de políticos, pode ser através de qualquer coisa. Ele usa o meio que Ele quiser, mas é Ele. Amém? Nós cremos nele, nós fazemos menção nele. Aleluia! Para terminar, tem alguns pontos de fé. Pontos de fé. 1. Deus age a partir do pouco que temos. Nunca deixe de dar pouco por não ter muito para dar. Amém? 2. A fé é para quem sabe que Deus é real e coloca toda a sua confiança nele. A fé funciona assim. Deus é real e a minha confiança está nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Por quê? Porque é necessário que aquele que crê em Deus se aproxime dele. Crê que Ele existe, né? Crê que Ele existe, mas não tem ponto final. E que Ele é galardoador. Ele recompensa aqueles que o buscam. Então a fé acontece quando cremos. A fé é para quem sabe que Deus é real e coloca toda a sua confiança nele. 3. O milagre acontece quando cremos além da lógica humana. Porque se está dentro da lógica humana, o homem faz. Aleluia! Se está na lógica humana, vai lá, faça, o homem faz. Não, mas isso aqui agora, Senhor, veio a situação. A lógica humana aqui diz que já era. Mas eu creio no Senhor. A minha fé está firmada no Senhor. Amém? Ponto 4. Se você for o seu próprio Deus, não espere que Deus vai fazer alguma coisa. Se você se basta em si mesmo. Às vezes a gente quer ser o nosso próprio Deus, querendo dar conta de tudo, querendo dar conta de tudo. Tem coisa que você não damos, querido. Nós somos limitados, e é por isso que Ele é Deus, porque Ele é ilimitado. E você, quando reconhece a sua limitação diante de Deus, você não está desonrando Deus, pelo contrário, você está honrando Deus. Coloquei um vídeo esse dia no YouTube falando sobre aquele versículo: bem-aventurados que são
pobres de espírito, né? Ou pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E é uma coisa que muitas pessoas usam assim, fulano é pobre de espírito. Então, na ideia como se fosse alguém medíocre, não sei o quê. Mas na interpretação lá, pobre de espírito é aquele que reconhece que dele mesmo ele não é capaz, ele reconhece que ele precisa de Deus, ele reconhece que ele precisa de um Salvador. Esse é o pobre de espírito. E deles é o reino de Deus. Eu reconheço, Senhor. Por mais que eu tenha toda a sabedoria que o Senhor me deu, mas agora, com todo o entendimento, eu não estou sabendo fazer isso aqui. Me ajuda, Espírito Santo. Me dê sabedoria. Porque se foi você que fez, você vai puxar a glória para você. Mas quando você entende que veio dele, não tem como. Foi Deus. Tem gente que fica brava quando alguém fala assim: olha o carro que Deus me deu. Que Deus deu o quê? Você trabalhou e comprou. Já viu isso? Tem gente que não aceita. Ah, é? Beleza. Da onde veio minha força para trabalhar? Da onde veio meu fôlego? Da onde veio minha vida? Não, foi Deus. É o Senhor. No meio do mundo hoje que cada vez mais se prega um homem independente de Deus, se basta em si mesmo, eu sou bom, é eu. Acredite em si mesmo. Estou dizendo, acredite na identidade de Cristo em você. Aí você vai sempre, acredite no que Cristo diz a seu respeito. Não, eu sou isso sim, porque Cristo fez isso por mim. Não em mim mesmo, em Cristo. Amém? Cristo. Aleluia. Pensa assim, Deus escolheu os que, apesar de serem improváveis, são capazes de crer em sua palavra e obedecer, mesmo que pareça um absurdo. Quão improvável é uma viúva sustentar aquele profeta? Ela que precisava ser sustentada na loja. A lógica é ela: Elias vai lá e sustenta aquela mulher. Meu pai não vai lá que ela vai te sustentar. Querido, não é desculpar, mas as verdadeiras mulheres empoderadas estão na Bíblia mesmo. Essa viúva é uma mulher empoderada. Na época que estava, no momento que estava, ela sustentou o profeta. Aleluia. Quem diria que o menininho ia sair com um cestinho de 5 pães e 2 peixinhos? Olha aí, mãe. Eu vi Jesus pregar. Ô meu filho, sabe como é que mãe é? Meu filho, você sabe o que é? Jesus começa a pregar, com os milagres. Não, vou arrumar para você uma cestinha aqui, vou pôr uns 5 pães e 5 peixes aqui, para você passar o dia tranquilo. Mal sabia ele que aqueles 5 pães e 2 peixes. Mal sabia ela, né? Ou talvez sabia, quem sabe. Aquelas mães, sabe aquelas mães que ouvem Jesus? Quem sabe? Nós sabemos que o nosso Deus age por meio de modos improváveis. Eu vou citar o último, porque eu acho tremendo. Deus escolheu os que, apesar de serem improváveis, são capazes de crer em sua palavra e obedecer mesmo que pareça um absurdo, né? Eu sou um improvável, você pode ter certeza disso. Como eu sou improvável? Improvável até para mim mesmo. Improvável dentro da família, chamado de louco, de doido. Mas eu creio numa palavra, amém? Amém, aleluia. Eu creio numa palavra. Porque eu creio nessa palavra. Eu não troco o meu direito de primogenitura para a garantia. Querido, troca esse direito de primogenitura para a garantia, não. Tudo vai passar. Tudo vai passar.
Nós somos chamados a falar de um reino inabalável. Amém. Tudo vai passar. O amor dele não passa. A palavra dele não passa. Um dia todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, que é o tribunal que a igreja vai estar. Né? O mundo vai estar no trono branco. A igreja vai estar no tribunal de Cristo, que é o tribunal onde vai se receber os galardões. E ali Jesus vai olhar para você e fala: João Vitor, como diz lá naquela uma das cartas do Apocalipse, tens pouca força, no entanto, não negastes o meu nome. Amém? Glória a Deus. Não troque seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. A gente é desafiado o tempo todo, querido. Nós temos pregado. O pessoal já pode vir para organizar a ceia, não vai atrasar. Os meninos já podem se preparando, eles estão finalizando. Nós temos pregado esses dias muito sobre a importância de congregar. Eu tenho pregado, fiz uma live com os outros pastores e o tempo todo a nossa pauta é a graça. Em nenhum momento nós pregamos condenação, em nenhum momento nós pregamos obrigação, em nenhum momento nós colocamos cabrito em ninguém. Mas mesmo assim tem gente que se levantou contra nós porque estamos falando que precisa congregar. Não troca o direito de primogenitura um prato de lentilha. Amém. Nós pregamos graça, amém, queridos? Amém. Mas nós não vendemos essa palavra, amém? Amém. Eu prego graça, mas eu creio nessa palavra. Aleluia. Um dia eu vou prestar contas dela. Eu sou salvo em Cristo Jesus, mas um dia eu vou estar diante dele e vou prestar conta primeiro como pastor. Eu vou prestar conta dessa palavra. Eu prego graça, mas nós não pregamos libertinagem, amém, amados? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Pode ser que não seja. Ao que se assentar
Era um jantar, não tinha nada, eles estavam juntos em um jantar de Páscoa, e de repente, como de normal, ele foi partir aquele pão, ele simplesmente simbolizou algo. Ele pegou aquele pão, ele partiu, ele disse: como esse é o meu corpo, que é partido por vós. Amém? Isaías fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. Amém? Ele foi moído. Nós temos consciência disso. Sabemos do preço que foi pago. Querido, não há nada que você possa fazer para merecer isso aqui, nem eu, nem você. Por isso não tem outro caminho a não ser graça. Não tem outro caminho a não ser graça. Mas quanto mais nós entendemos o sacrifício de Cristo, quanto mais nós entendemos o que Ele fez na cruz do Calvário, mais nós damos a nossa vida por Ele. Agora, não por imposição, por medo que homens colocam, que você está, Deus vai pesar a mão, não sei o que, não. O apóstolo João fala: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sempre foi graça. Porque eu amo a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então tudo passa por Ele. Então quando você vê isso aqui, é um pedaço de pão. É só um pedaço de pão. Não que Jesus queria que você trazesse a memória. Ei, o meu corpo foi partido por vós. Primeiro, eu livrei desse corpo toda a enfermidade, toda a dor. O castigo que te traz a paz hoje, estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Pai, obrigado por seu Filho Jesus Cristo, que hoje é o nosso irmão. A tua palavra fala que Ele não se envergonha de ser chamado hoje nosso irmão. Ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Será que nós temos vergonha de chamar Ele de nosso irmão, Senhor? Mas Ele não se envergonha que sejamos chamados de seu irmão. Pai, obrigado, porque através desse sacrifício na cruz, hoje nós temos nova vida. Nós nos entregamos em amor. Sabemos que não podemos pagar nada. Não podemos pagar nada. Só podemos te amar. Só podemos te amar, Senhor. Te amar, nos entregar em amor. E tudo que Ele nos entrega só é possível porque o Teu Espírito Santo, que não esquece de nós, que tem intensos ciúmes de nós, quando nós vamos nos afastando, querendo ir para nós mesmos, o Espírito Santo está ali. Não, o papai te ama. Não, aí não é seu lugar. Não. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós te louvamos por esse pedaço de pão, nós te agradecemos no presente do corpo de Cristo Jesus. E eu participo agora junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Participe do pão. Aleluia. Da mesma forma, quando ele pegou aquele cálice, que era de comum naquela ceia, ele levantou e falou: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Esse cálice representa agora que você está numa nova aliança. Tetelestai, está consumado. O corpo de Jesus recebeu toda a punição que era para mim e por você. Tetelestai. Hoje nós desfrutamos de uma nova aliança.
Mas 2 Coríntios capítulo 5 não fala só isso, ele fala que nós também nos tornamos ministros de uma nova aliança. E todos nós, isso aí não é para pastor, foi dado o ministério da reconciliação. Você, além de ser reconciliado com Deus, recebeu um ministério da reconciliação. Para que através da sua vida outros possam se reconciliar. Amém? Temos o ministério da reconciliação. Pai, obrigado pelo esse cálice que representa o sangue de Cristo Jesus. Nós trazemos a memória, Senhor, a morte dele, até que ele venha. Porque todas as vezes comedes esse pão, bebedes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Participemos do cálice, amém? Pai, obrigado por mais um culto maravilhoso, pela oportunidade de estarmos com nossos irmãos, Senhor. Pai, obrigado pela minha oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, pela oportunidade de congregar com eles, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que é congregar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade. É o Senhor que criou tudo isso. É o Senhor que estabeleceu a sua assembleia. Foi o Senhor que estabeleceu a sua igreja, a reunião dos chamados para fora, convocados para fora, para nos reunirmos como um grupo que declaramos a adoração a um Senhor Todo-Poderoso, que proclamamos o Senhor toda vez
anunciamos a morte do Senhor desse homem. Que privilégio, Jesus, que privilégio de congregar, que privilégio de poder nos reunirmos com aqueles que confessam a mesma fé, com aqueles que também creem em Cristo Jesus. Aleluia, se cada um possa ir para sua casa, repleto de alegria, firme na fé, em nome de Jesus. Eu declaro uma semana maravilhosa, uma semana que você vai romper na sua fé, portas abrindo em nome de Jesus, portas sendo escancaradas, onde você vai dizer, só pode ser o Senhor, e é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.